Só um pouquinho mais para lá no canto para poder bico lá. Já tô indo. Então vamos, circula. Baixou esse bagulho aí? Pegou? Nossa, eu posso me retirar esse tiro lá no quarto? Nossa, juro. Gente, boa noite. Nós demos uma atrasadinha, por favor, quem puder compartilhar, já ir passando com os amigos e grupo, mas 2 minutos, se bem que falta 2 para as 8 ainda. Nós já vamos entrar, fazer os comentários, daqui a pouco a gente faz a oração. E quem puder, por favor, compartilhar com amigos e grupos, nós agradecemos. Aos trabalhadores e colaboradores do Amigos do Bem que estavam na palestra, não é desculpa para não participar do estudo hoje, hein? Então já está avisado. Já estamos aí, já estamos em quase 40 pessoas. Por favor, quem já está ao vivo e está acostumado e puder compartilhar com amigos e grupos, nós agradecemos, tá? Mais 2, 3 minutinhos nós já vamos iniciar. Aliás, quem quiser já fazer os comentários a respeito da palestra de ontem, já a Ana, depois que fizer a oração inicial, ela já está tentando compartilhar lá, ela já começa a ler os comentários e nós já começamos o estudo. Para quem está acostumado, nós já terminamos não, né? Depois de... Você não está assim não. Eu só não... Então, se eu sair e volta aqui, acho que está com... É aquilo que aconteceu outro dia com alguém, lembra? Uhum. Tá ótimo. Graça. Pode deixar. Nossa, compartilha e volta. Não, sai de vez que eu acho que... Tem casa, às vezes, só aquele quadro ali, ó. Dá uma... várias pessoas comentaram outro dia, né? Que de Depois repente ela volta. corta. Não sei porquê. Gente, quem está acostumado aí, por favor, tá? Mais 2 minutinhos. E a gente pede para vocês nos ajudarem a compartilhar. Voltou ao normal? Não, eu saio, volto, a hora que volta, eu volto eu e vocês. Estranho. Gente, quem quiser ir fazendo os comentários da palestra de ontem, positivos, por favor, né? Vamos fazer eu passar vergonha ao vivo. Gente, esses mosquitinhos estão em todo lugar, é insuportável, né? Ele chegou a irritar a gente. Nossa Senhora. Falei pra Ana hoje, no almoço, todo lugar que você vai tá insuportável. Isso porque não tá calor, né? Imagina a hora que chegar. Compartilhando, não tô? Oi? Estou compartilhando. Gente, pessoal que sempre está com a gente, puder já dando boa noite para todos, dando algumas orientações para quem está perguntando, para quem está chegando com a gente a primeira vez. Só para dar o tempinho, a gente deu uma atrasadinha, porque acabou a palestra que eu estava participando agora em cima. Por isso que a gente deu essa atrasada. A gente está sempre tentando entrar uns 10 minutinhos antes, mas hoje eu não consegui. Conseguiu aí? Podemos lá? Podemos. Gente, então, boa noite oficialmente. A Ana vai fazer a prece inicial. Já estou vendo a Camila que estava lá com a gente, Madalena, Fernanda. Então, o pessoal que já está. O Edmilson, pô, a Ana está vendo ali.
A Ana vai fazer oração e aí a gente... Ok, Alexandre, não se estresse. Não, a Eva Não é assistiu, estresse, né? é empolgação, eu acho. Melhor não comentar. É, Vamos lá? vamos. Convido todos a fazer oração. Que nós consigamos se desligar um pouco da correria do dia a dia, das coisas materiais, dos apegos materiais, né, dos problemas materiais, problemas no trabalho, problemas, enfim, para que nós consigamos elevar, ter a nossa mente tranquila, ter equilíbrio, ter um pensamento, primeiro, de gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos reunidos hoje, nesse instante, a oportunidade de acordarmos e termos um dia todo pela frente, o sol já posto, o ar ali, temos tudo ao nosso alcance que precisamos e às vezes nos falta o sentimento e a palavra e dizer para Deus gratidão. Gratidão por toda a sua obra. Gratidão ao nosso Mestre Jesus por escolher nos amar imensamente e não desistir de nós. Esse nosso mestre, nosso irmão, que esteve conosco desde sempre, desde da primeira célula, desde quando começou esse planeta, na construção, no planejamento, e que disse que amaria a todos nós incondicionalmente. A todos os irmãos que já estão mais adiantados que nós, a nós ainda que somos pequenos, Jesus tem um amor imenso por todos nós, igualmente. Gratidão, Mestre, por esse coração tão bondoso e amoroso. Em minha mente fica a sua figura com um sorriso, sempre sorrindo, com sua alegria, com sua bondade. Eu peço, Senhor, Mestre querido, que nos envolva na tua bondade infinita, com o auxílio dos trabalhadores espirituais desta casa de oração, do mentor desta casa, dos nossos mentores. Auxilie também, Senhor, a quem esteja assistindo, para compreender, para que consigamos debater, consigamos trocar informações e assim colocar em prática o que vamos estudar hoje. Mudarmos moralmente um pouco mais e dar um passo em sua direção. Sintam-se abraçados e amparados pelo Mestre Jesus desde já. Não esqueça de colocar suas águas para que a espiritualidade amiga já vá trabalhando em cada lar, em cada ser. Gratidão, Mestre. Gratidão, Pai. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Gente, agora boa noite. Como a gente estava falando, não vi aí, a Ana está dando uma olhadinha lá. Se tiver algum comentário a respeito da palestra, gente, eu só vou fazer um comentário antes da Ana e da Cláudia, que ontem durante a palestra eu falei que eu ia tentar depois, como eu sempre faço, entrar e responder todos os comentários. Tinha algumas perguntas interessantes que a gente queria conversar e o Facebook não deixa mais, nem no tempo real. Ele até deixa no tempo real, mas quando a gente clica no responder, ele só abre aquela mensagem, depois ele volta do zero de novo. E aí quando a gente põe os mais recentes, ele deixa. Então teve muito comentário que eu sei, a Ana comentou, falou pra gente depois, que eu não consegui responder. Alguns depois me mandaram
A Ana me falou e eu respondi no particular. Então, se tiver algum questionamento a respeito de ontem, então não foi descaso, eu sempre respondo um por um. E outra coisa importante, quando eu respondo depois que fecha a palestra, aqui que eu tento responder com amigos do bem, ele não deixa, só como Alexandre. E depois que termina a palestra ou estudo, eu só consigo responder como amigos do bem. Então, as respostas depois da palestra ontem, que foram respondidas como amigos do bem, fui eu que respondi. A Ana ficou tirando sarro de mim ontem, porque ontem tinham 1000 comentários, gente, a hora que terminou a palestra. E a gente levou 1h30 mais ou menos para responder. Assim mesmo não deu para ver todos. Então, se tiver algum questionamento de ontem que ficou em dúvida, que eu possa ajudar ou que a gente possa conversar, manda no particular da página, na mensagem que eu vejo mais fácil, ou no atendimento fraterno, que a gente vê também, tá bom? Então, a Ana eu estou vendo alguns comentários aí, mas se a Ana e a Cláudia quiserem comentar, falar, que a gente vai entrar só para lembrar, quem já quiser ir pegando o Livro dos Espíritos, nós encerramos a lei de destruição a semana passada e vamos começar hoje lei de sociedade. Gente, vocês vão ver lá na página que a gente separou várias questões. Não acredito, realmente não acredito que a gente vá cumprir. Eu ia só fazer as 3 primeiras, né? Que é necessidade da vida social, mas eu já deixei pronto tudo. Qualquer coisa a gente vai semana que eu acredito que é o que a gente vai conseguir. Mas são muitas perguntas muito interligadas, talvez a gente ande um pouquinho. É o que eu sempre digo, gente. A gente fez, na semana retrasada nós fizemos 3 e a semana passada nós fizemos mais 3. É a média que nós temos feito de questões. E eu vou repetir de novo, nós não temos a menor pressa de terminar, de fazer. Hoje eu vi, nós terminamos o outro que a Ana falou, em fevereiro de 2017. Então nós já estamos há 3 anos e meio nesse estudo e nós estamos na 766, quer dizer, um pouquinho para frente da metade. Então, se nós formos nesse ritmo, vocês vão com a gente pelo menos mais uns 2 anos e meio para a gente terminar esse estudo, para depois a gente voltar de novo e estudar o Livro dos Espíritos mais uma vez. Eu realmente não consigo, gente, eu não sei, eu falei para Ana, não sei se nós somos incompetentes, mas eu não consigo fazer 10, 15, 20 questões. E olha que nós estamos fazendo em 1h30, 1h45, quase 2 horas. Nós não conseguimos e não temos motivo, gente. A ideia é a gente realmente conversar, principalmente porque a gente abriu para vocês estudarem conosco, o que nos deixa muito alegre. A gente tem falado nas últimas semanas que é absurdo a riqueza de comentários, de coisa que tiveram em relação a isso, tá bom? Vamos lá, Ana, quer fazer os comentários da internet primeiro? Eu ia fazer, mas é que vai falando, vai sumindo. Desculpa, gente, não vou ler todos, porque a Fernanda, a Camila, várias pessoas agradeceram a palestra de ontem, que tiveram, muitas dúvidas foram sanadas, que foi de uma maneira leve. Que mais? O Edmilson falou que eu cutuquei o vespeiro. Estou vendo aqui os comentários aqui. Então, mas você consegue ver lá de cima? Estou vendo aqui alguns. A Camila lá em cima falou mais, a Fernanda falou mais. Camila, nós conversamos pessoalmente. O Wagner está falando, ótima palestra, Alexandre, obrigado. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Paulo Fabiaco, obrigado. A Márcia, que sempre está com a gente também. Palestra, ontem adorei, mais uma sensação que terei retornar um montão de vezes com o meu povo. Está valendo. Flávia, boa noite. É assim mesmo que a gente vai fazer. A Flávia está falando que o importante é entender no estudo. Obrigado, Flávia. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Depois não, o meu começa daqui porque eu estava entrando. Então, porque ele vai passando e não dá para a gente enxergar. Mas assim, a maioria foi que o assunto foi de profundidade, né? Muita gente tirou dúvidas, porque o que eu senti, muita coisa eu respondi enquanto a Lê estava fazendo a palestra. Eu assisti de camarote, sozinha, né? VIP, né? Comprei o ingresso VIP sozinho. Assim, eu senti que as pessoas se sentiram aliviadas sobre o tema dos laços familiares e laços familiares espirituais, né? E os materiais, assim, porque eu não me dou muito bem com alguém, porque o meu santo não bate muito, poxa, se é minha mãe, ou se é minha irmã, ou se é minha sogra, ou se é meu irmão, por que eu deveria, né? Então a Lê tocou em assuntos, em pontos que esclareceu bastante.
Ontem bastante já falaram sobre isso, bastante gente já falou sobre isso, e hoje está todo mundo Que tem agradecendo. da Valéria, Elaine. Deixa eu ver da Elaine. A palestra de ontem foi para mim. Eu só peço ombros fortes. Obrigada pelo conforto. Elaine, foi para você, foi para mim, foi para todo mundo que tem filho, para todo mundo que tem pai e mãe, para todo mundo que tem família. Gente, antes da Ana e da Cláudia fazer os comentários, eu falei isso para uma das pessoas, e eu falo sempre. E a Márcia até outro dia fez um comentário muito bacana nesse sentido. Quando a gente fala, muitos palestrantes que eu conheço e eu mesmo, quando a gente fala que o ouvido mais próximo da boca é o meu, eu vou falar para vocês com toda certeza, todas as palestras que eu faço, ou a grande maioria delas, é sempre o assunto que eu preciso ouvir. Eu falei isso, eu até comentei com vocês aquele dia do proselitismo, a do perdão, então, não precisa discutir, a perda de entes queridos, que toda hora estou no... Para vocês terem uma ideia, a palestra do perda de ente querido, o pessoal do nosso lar, que é parceiro nosso, reprisou de 7 de maio do ano passado, acho que umas 2 sextas-feiras atrás, e deu quase 5.000 pessoas assistindo, e eu comentei tudo de novo, eu falei, gente, eu estou comentando o videotape, estou parecendo fanático de futebol. E aí eu tenho uma palestra dia 4 de agosto para fazer no nosso lar de novo, provavelmente virtual, acredito que a gente não vai ter voltado ainda. E a Renata me falou, mas você não quer fazer de novo a perda de ente querido? Eu falei, não vou fazer de novo. Então todas as palestras são para mim. Vocês tenham certeza que as palestras que eu faço são as que eu preciso ouvir. E naturalmente, gente, é o que a maioria precisa. Então quando eu escuto a Elaine, a Camila falou, a palestra ontem foi para mim. Palestra, o evangelho do mestre, ele é todo feito para todos nós, o tempo inteiro. Então quando a gente pega a doutrina espírita e fala de qualquer assunto, eles são pertinentes o tempo inteiro para todos nós. Então não se preocupem, não achem que é privilégio. Eu vou fazer um comentário. Quando o puxão de orelha vem, porque é para simplesmente todo mundo. Vou fazer o comentário do Wagner, que eu acho que engloba o comentário de todos. O Wagner foi ótimo. Certeza que tenho muitos resgates com relação à minha família. Espero ajudar meu povo a voltar melhor do que chegou. E eu também espero voltar melhor do que cheguei. Exatamente, eu acho que todos nós temos vários resgates no seio familiar. Como nada é por acaso, então é a hora da gente repensar. Então eu fiquei aliviada que não sou só eu que tenho problemas familiares. Várias pessoas se identificaram, inclusive Edmilson falou que continua a ler, que está todo mundo se revelando e tal. Exatamente, ontem foi um bate-papo, um ajudando o outro, foi muito legal. Então, assim, vamos lá, então, só que nós não podemos passar muito. Ana, Cláudia, vamos? Comentários para a Ana, já falou? Cláudia, você assistiu? Cláudia conseguiu ver depois? Formidável, assisti ao vivo. Ah, você assistiu pelo Twitter, né? A Cláudia assiste pelo Twitter. Agora, graças a Val que quebrou o galho. E, gente, eu tinha muitas dúvidas, porque eu achei que a gente reencarnava somente com espíritos que você tinha afinidade, né? Agora, eu entendo por que dentro da família acontece, você não se dá, né? Porque eu tive avó, é muito próximo, né? E você perceber que a pessoa não vai com a sua fachada, digamos assim, né? E eu e minha mãe, a gente tem uma afinidade que é coisa de outro mundo, nós duas. Então, ontem eu consegui entender o porquê dessa afinidade com uma pessoa e com a outra, a gente morando junto na mesma casa, sabe? A pessoa te dá, assim, coisa material, mas não é isso que você quer. Então, e não parece que fazia de tudo para humilhar, e você percebe que não tem aquele amor, né? E aí ontem isso esclareceu bem. E eu gostei também da parte que falou sobre educação, né? Porque eu já vi uma palestra que a gente tem guarda compartilhada com Deus. E cabe a nós educar. Né? Eu falei, nossa, né? Tem muito que precisa assistir aí. Mas eu acho que isso daí é o ponto que pegou também. Que compete a gente, a educação, educar aquele espírito que veio parar nas nossas mãos ali. A gente tem guarda compartilhada. Eu falei muito isso ontem. Eu gosto muito desse guarda compartilhado, e não estou falando da boca para fora, não, porque é um prestar contas depois do que você fez com o filho que eu te emprestei. Eu te confiei a educação dele. Na verdade, meu filho hoje não é meu filho, né? Mas ele é um espírito que é meu irmão.
somos filhos do mesmo pai. Mas ele me confiou o cuidado. Eu prometi para ele que eu ia cuidar, né? E aí depois a gente vai ver o que acontece Quando que a gente fica, é meu filho, é meu, por um momento. Mas mãe nunca fala isso, gente. Vocês estão fazendo os comentários que a mãe não fala isso, não. A gente fala mesmo, não é meu. Mas não, a gente tem, Isso é pelo completamente menos a gente já está desapegado. desenvolvendo essa ideia de que é uma guarda compartilhada, né? Porque tem gente que fala que é dele e acabou. Não caiu a ficha ainda, né? Que não é dele, que lá não é um objeto. Então ontem eu acho que isso daí ficou claríssimo. Na educação, os espíritos que têm afinidade, os que não têm, que a gente vai ter que resgatar isso de alguma forma. Não sei como, né? Mas a gente vai. Gente, ó, só para a gente encerrar essa parte, tem muita gente. Quem não assistiu, gente, só dá vocês viram a gente comentando aqui do Twitter. A Valéria sempre deixa, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo pelo Face, está no Twitter também ao vivo. No estudo e na palestra presencial, quando o palestrante está aqui, nós não temos feito pelo YouTube ao mesmo tempo, porque pelo celular não fica legal. Nós tentamos fazer, não fica bacana, tá? Então, nós fazemos pelo Face e pelo Twitter e logo depois a gente deixa disponível no YouTube. Tanto a palestra de ontem, então a palestra de ontem está disponível no YouTube e o estudo, todos eles também ficam lá, tá? Tem alguém falando que está travando, o Rock, sai e volta, porque aparentemente para todo mundo está normal e para nós também. Mas então só sai e volta, de repente resolve. Tá bom? Raquel está falando que foi de grande valia. Gente, eu falei isso com algumas pessoas. A Sandra, a Cristina, sempre está com a gente também. Depois assiste lá, Sandra. O Edmilson está falando do texto final na página, também ficou, que eu pus, o Edmilson pediu ontem e nós deixamos disponível lá na página. Eu sempre digo, falei isso para a Camila, que a gente conversou, falei isso com a Jurema, falei com algumas pessoas que conversaram comigo a respeito, depois que eu consegui responder a alguns questionamentos, algumas coisas em relação à palestra. E a Camila fez um comentário muito interessante, falou, eu gosto muito dos estudos porque você sempre cita, vocês foi a palavra, e realmente é vocês. Eu falei para Ana que ontem a ajuda que eu tive não foi brincadeira não. Tanto que eu fiz a palestra ontem, a Ana até tomou um susto, eu fiz a palestra ontem para apresentar ontem à noite, porque eu não queria fazer uma palestra repetida e fiquei sabendo em cima da hora, ou às 6:30 da manhã, que o Flávio não poderia fazer. Vladimir, boa noite, meu irmão. Já usei seu exemplo hoje numa palestra agora há pouquinho, depois você assiste lá. E a Camila fez um comentário muito interessante, ela falou, eu gosto muito que vocês usam Kardec para falar. Camila, não tem jeito da gente falar de doutrina espírita, pelo menos na minha concepção, se a gente não se embasar completamente em Kardec. Eu acho que a gente, claro, que pode citar Chico, Emmanuel, André Luiz, para ilustrar, mas não dá para a gente falar em doutrina espírita com segurança, sem usar Kardec. E ontem a palestra, e realmente ontem a ajuda da espiritualidade foi tamanha que toda a palestra foi feita em cima de citações do Evangelho e do Livro dos Espíritos, todas. Não teve nenhuma situação que não foi do Livro dos Espíritos ou do Evangelho. Então, é uma coisa que eu tento fazer sempre, às vezes a gente usa algumas outras coisas, mas ontem, especificamente, foi feito dessa maneira e aparentemente deu muito certo. E a espiritualidade ontem teve um trabalho absurdo comigo, mas assim, eu falei para Ana que eu saí ontem cansado da palestra, porque exigiu muito, uma palestra realmente difícil de fazer, porque aquilo que eu falei é para mim primeiro, então qualquer coisa de família, embora graças a Deus não tenha tantos problemas assim, mas todos temos, estamos em prova e expiação, gente. Então sempre é muito complicado falar de assuntos tão delicados. E aí a gente tinha muitas pessoas que trabalham com a gente, tinham pedido de adoção, essa palestra está pronta, a gente vai fazer. Sábado eu vou estar na rádio lá na Barra e me pediram para falar da palestra de ontem, nós vamos conversar sobre esse assunto, enfim. Mas o que eu queria dizer da palestra, gente, sempre é da gente tentar diminuir a culpa das pessoas, é fazer com que a gente entenda a doutrina, essa é a parte consoladora da doutrina. Eu não consigo enxergar a doutrina, eu sempre digo que ela nos cutuca, ela sempre tem os puxões de orelha, ela sempre tem as chamadas à realidade ou às responsabilidades, mas ela tem ao mesmo tempo que nos dá consolo, ela tem que nos mostrar que nós estamos no caminho certo.
Esse é o grande objetivo. Então ontem muita gente, a Camila me falou isso, a Jurema me falou isso, eu consegui entender, a Cláudia falou agora, eu consegui entender algumas coisas que eu consigo talvez daqui para frente administrar dessa forma. Esse é o papel da doutrina espírita, é nos esclarecer, mas ao mesmo tempo nos mostrar e nos tirar principalmente algumas culpas, alguns pesos que nós não precisamos carregar. Ontem teve muita gente falando, mas eu tento fazer tudo pelo meu filho e ele não quer, a avó que cuida, enfim, não vou dar exemplo, porque senão eu vou citar e as pessoas de repente não queiram. Mas muitas falaram isso para mim no particular e eu percebi na própria transmissão, alguns comentários desse tipo, depois a Ana me contou. A palestra e o embasamento da doutrina, a parte consoladora é essa, não é só no consolo de nós entendermos que a vida continua quando nós perdemos um ente querido. Ela tem que nos consolar, ela tem que nos orientar ou nos servir como diretriz para tudo. Então é esse o grande objetivo e talvez ontem a espiritualidade tenha agido muito nesse sentido, me orientando, encaminhando a palestra nesse sentido. Então fico muito feliz nesse aspecto, da gente tentar, a Jurema está falando, para mim foi muito bom, verdade, aprendendo aos poucos. O grande objetivo é esse, nós conseguimos aprender, mas que isso sempre nos traga o consolo de que nós podemos melhorar. Todas as palestras eu espero que quem se proponha a falar de doutrina espírita tenha muito claro. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo que nós não temos procuração para falar em nome da doutrina e nem teria a pretensão ou a cara de pau de fazer um negócio desse. O que a gente faz, por isso que a gente abriu para vocês participarem, é tentar trazer o máximo de pessoas, o máximo de informação. Nós estamos vendo aí, Anderson, que é estudioso, Flávia, Vladimir, o Wagner, que tem nos ajudado muito, Valéria, que tem nos ajudado, o pessoal do Amigos do Bem, que eu não vou ficar citando o nome de todo mundo, enriquecendo e fazendo com que o estudo seja muito mais rico do que quando era só eu e a Ana. A limitação, eu sempre falo isso e vou repetir, nós somos extremamente limitados e com uma capacidade de assimilação e de conhecimento também limitada. Então, o que nós nos propusemos, eu sempre falo isso e vou repetir sempre, não é da aula de doutrina espírita, mesmo porque nós estamos muito longe disso. A ideia é nós conversarmos e tentarmos dar a nossa posição, de nós três, com mais vocês participando, em relação à questão que nós estamos discutindo ou o tema que nós estamos discutindo. Então é nesse sentido que nós fazemos. Então por isso que eu vou repetir, nós não temos pressa nenhuma, nós não fizemos o estudo que nós fazemos era o mesmo que a gente fazia quando nós não tínhamos a transmissão. Hoje a única coisa é que nós tomamos alguns cuidados com o palavreado, com a maneira com que a gente lida, porque hoje nós estamos ao vivo com 100, 150, nós chegamos a estar com 400 pessoas ao vivo. Ontem, para vocês terem uma ideia, nós tivemos quase 6.500 pessoas que assistiram a palestra, então a responsabilidade só aumenta, tá bom? Então, gente, quem tiver com o livro na mão, o Livro dos Espíritos, como nós dissemos, nós terminamos a lei de destruição, como nada é por acaso, eu falei isso na palestra hoje, nós não fizemos a lei de destruição por conta do período da pandemia. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, como eu falei para vocês, desde fevereiro de 2017, e calhou de cair a lei de destruição, principalmente flagelos destruidores, no meio do negócio, quando a coisa realmente estourou para a gente aqui no Brasil. Então, como a espiritualidade tem feito isso com a gente, tem nos ajudado demais, foi isso que aconteceu. Tomara que isso seja um bom presságio, né? Que seja um bom sinal. Tomara que agora que a gente acabou a lei de destruição no estudo, realmente a gente comece a caminhar para que a gente termine realmente de passar por esse flagelo que nós estamos passando. Então, quem tiver com o livro na mão, nós estamos começando a lei de sociedade, a questão 766 nós vamos começar. Então, nós, como eu falei para vocês, nós nos propusemos a fazer hoje da 766, propusemos não, está lá na página, como sempre a gente deixa disponível, quem não tem o livro e quiser acompanhar lá, ou imprimir, enfim, da 766 a 772. Acredito que nós não conseguiremos fazer, tá? Mas sem problema nenhum. Então, para quem tiver na mão, Lei de Sociedade,
né? Parte terceira, leis morais, lei de sociedade e necessidade da vida social. Também nós vamos ter muita discussão, e parece incrível, muito relacionado todo esse tema ao que nós conversamos ontem sobre os laços verdadeiros de família, tá bom? Então, quem está com o livro na mão, questão 766. Cláudia, lê para a gente. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Quer começar a comentar? Bom, como eu aprendi ouvindo muito Alexandre, aprendo com ele muita coisa, a gente começa pela pergunta: a vida social está na natureza? Ou seja, é uma coisa natural? É uma lei divina? Né? Ele diz que sim, está na sociedade, sim, é uma lei divina, é natural. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades. Quer dizer, o que valeria de todas as faculdades que nós temos, como a palavra, como os ouvidos para ouvir os outros, né? Como o pensamento constante que a gente tem, o pensamento, a inteligência, mesmo a mediunidade e outros tantos qualidades ou dons que Deus nos dá, para fazer o que com isso? Para a gente viver sozinho? Ou para a gente poder compartilhar e aprender a viver com o irmão, a viver com as diferenças de alguém? Porque se eu estou sozinha, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou aprender nada, né? Às vezes eu brigo comigo mesmo, de vez em quando, mas eu respondo para mim e fica tudo bem. Mas a gente aprende muito convivendo com o outro, com as diferenças do outro, com as opiniões diferentes. Não adiantaria nada, não serviria de nada se a gente não tivesse uma sociedade, não fosse viver em sociedade. Seria uma encarnação praticamente inútil, né? Egoísta, acredito. Cláudio? É o que eu estava pensando hoje. Até animais, né? Dependendo da espécie, eles vivem em grupos, eles não vivem isolados. O ser humano, o dom da fala, a inteligência, facilidade em comunicação. Só resta a gente ter paciência, que a gente não tem, para aceitar o defeito do outro, porque todos nós temos. E a gente quer que aceite o nosso defeito, o outro tem que aceitar do jeito que eu sou, só que eu não quero aceitar ele. Esse é o nosso defeito, né? Mas nós fomos feitos para viver em sociedade, um ajudando o outro. Senão Deus não teria dado pra gente tantos atributos como Ele deu, né? Então, né? Seria inútil. O Edmilson está falando, às vezes tem vontade de sumir da sociedade. Quem não tem? Todo mundo, né, Edmilson? E quem não tem vontade de nem levantar, falando que não vou conversar com ninguém. Todo mundo tem isso. Às vezes, você ficar quieta, sozinha, um pouquinho, faz bem, né? Para você dar uma acalmada, né? Pensar. Vivência, né? Para pensar, para raciocinar. Então, às vezes calar é importante. Tem que pensar um pouquinho, né? Mas quem que consegue conviver sozinho, isolado do mundo? A Flávia está fazendo um comentário interessante. Sozinho não progredimos, não evoluímos, né? O que é importante, gente? A Ana comentou, falou, é uma lei divina? Primeiro, vamos lá, só para a gente retomar. Lembra sempre o contexto todo, ó. Nós já estamos nas leis morais, na sexta lei. E eu sempre falo que a gente esquece muito de comentar isso, é um equívoco nosso. Para quem está estudando com a gente, lembra sempre que nós temos as 10 leis, né, que não são por acaso. Depois a gente pode falar sobre isso uma outra vez. Mas nós estamos na sexta lei, lei de sociedade. E a Ana falou em lei divina, quer dizer, e a pergunta dele é: a vida social está na natureza? Ou quer dizer, a vida social faz parte dessas leis todas? Porque nós estamos na sexta lei. Lembra que ele veio construindo, né? A parte terceira começou lá nas leis morais, na primeira, nós passamos por elas e estamos na sexta lei divina, ou as leis morais, enfim, usem o termo que vocês quiserem. Mas ele está falando lei de sociedade. E aí ele pergunta, a primeira pergunta da lei de sociedade é essa:
a vida social está na natureza e os espíritos respondem de novo. Eu sempre falo que assim, eu adoro, porque essas respostas devem ser alguém muito chegado, muito próximo, né? O Emmanuel se espelhou nesses espíritos aí, certamente. Essa é a resposta dos espíritos, é a primeira resposta, né? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra, a Cláudia falou disso, e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E vou fazer o vínculo com o que a Flávia comentou. Sozinho nós não evoluímos, nós não crescemos. Por que nós não evoluímos? É importante a gente entender. A Camila está falando, né? Ficar sozinho às vezes é uma higienização mental, mas sem a convivência não evoluímos. Muito próximo do que a Flávia comentou. Gente, qual é o objetivo da encarnação? Vamos voltar lá atrás para a gente começar a discutir. Qual que é o objetivo da nossa encarnação? Para a gente começar a falar em lei de sociedade. Por que nós encarnamos? Por que nós reencarnamos? Vamos pegar na nossa realidade, né? Por que nós reencarnamos num planeta de prova de expiação hoje, no momento que nós estamos? Por que nós estamos aqui? Qual o objetivo da encarnação? Por que nós reencarnamos? Por que nós estamos aqui vivendo num planeta de prova e expiação? Evolução. Evolução do quê? Aprendizado. Do quê? Moral, espiritual, moral. Principal, não, primeiro. Espiritual. Qual que é as duas leis que ele falou para nós? Amar o próximo. Amar. Como é que eu amo sozinho? Amar sozinho nós já se amamos um monte, né, gente? A maioria, embora... Tem a Sandra dizendo assim, eu sou meio antissocial, já começou pesando pro meu lado. Sandra, é antissocial, mas é obrigado a viver na lei da sociedade. Só se você está vivendo... Mas aí nós vamos entrar mais para frente nesse sentido. Maria João, boa noite. A Maria, vou falar já antes, para não esquecer, mas eu vou dar o recado no final. A Maria vai estar com a gente sexta-feira, fazendo a parábola do Bom Samaritano, lá de Lisboa. Está com a gente aqui no estudo. Obrigado pelo carinho de sempre. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, qual que é o primeiro grande objetivo? Não é amar, não é aprender a amar. Sozinho eu conseguiria amar. E eu falei, tem muita gente que se ama mais do que devia, mais do que os outros. Mas nós temos muita gente em várias palestras, vários estudos, dizendo que o amor próprio é complicado, que eu tenho um problema muito sério em me aceitar. Enfim, até isso nós temos dificuldade. Mas vai a primeira grande dica nesse sentido. Quer dizer, se eu estou encarnado para aprender a amar, o convívio é extremamente necessário. Eu vou ver o comentário do Vladimir. A Ana quer ler. O Vladimir, parceiraço, muito conhecedor de doutrina, vai estar com a gente também fazendo palestra com a mulher dele. O ser humano é o único animal na Terra que depende 100% de fêmeas para viver. Aí começam as relações sociais. O problema é que o primeiro modelo de amor é incondicional, da mãe. O problema é que passamos a vida inteira procurando este amor. A Flávia está falando progredir, evoluir, todo mundo progredir, evoluir. Só falar uma coisa. Isso tem muito a ver com os 4 sábados que nós fizemos sobre o Ubuntu, né? Uhum. Que ele fala o tempo todo que a gente não acontece nada sozinho. A gente precisa de alguém para nascer, a gente precisa de alguém que nos ajude a andar, a fazer andar, alguém precisa nos alimentar e assim por diante. São etapas da vida, a gente sempre precisa de alguém. Falamos na evangelização infantil sobre esse assunto. Bem lembrado, então já é um link também disso. Então a primeira coisa para a gente conseguir entender, a Elaine está falando, eu amo ficar sozinha, mas precisamos conviver para evoluir, não tem jeito. É exatamente isso, Elaine, eu ia fazer exatamente esse comentário, porque alguém também falou, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar isolado do mundo, às vezes eu sou meio eremita. Muitos são assim, mas isso não quer dizer que eu não preciso do convívio, que eu não tenha necessidade do convívio para evoluir. Por um motivo muito simples, gente. Como é que eu troco experiência? Como é que eu aceito as diferenças? Como é que eu lido com as diferenças comigo? Por mais que eu seja egoísta, eu não consigo nenhum tipo de troca. Eu não sei o que é certo e errado. Começa daí. Quer dizer, como é que eu faço algum tipo de progresso moral ou intelectual sozinho? Não, mas Alexandre, hoje nós temos a internet que faz tudo para mim. E aí, e como é que eu consigo entender o que é amar, o que é odiar, o que é não aceitar ou o que é aceitar, o que é respeitar ou o que é não respeitar? Então nós precisamos ter muito claro para a gente
esse sentido. Eu não tenho o parâmetro de comparação ou de aprendizado sem o convívio social. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou equivocado. Eu não sei se... Primeiro nós vamos no básico, eu não consigo amar sem ter convívio. E o Vladimir comentou isso. Eu preciso do contato em relação a isso. Então, o ponto de partida nesse sentido, o principal é esse. Eu preciso me relacionar por vários aspectos. E aqui não cabe a opinião do Alexandre, da Ana, da Cláudia, do Wagner, do Vladimir, da Flávia, da Camila, enfim, da Tereza, que todos estão falando, nós precisamos comentar, nós precisamos conviver, nós precisamos, enfim, precisamos um dos outros. Tudo isso está claro, mas isso são opiniões nossas do que nós estamos enxergando. Mas a resposta dos espíritos é muito contundente e muito clara. Deus fez o homem para viver em sociedade. Essa é a resposta. Não lhe deu inutilmente a palavra, e a Cláudia foi muito feliz no comecinho, e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então a resposta dos espíritos para a gente já nem teria tanta necessidade da gente... Assim, é importante da gente discutir para termos essas opiniões e a gente ir aprofundando um pouquinho na resposta e na questão de Kardec, né? Então, a grande resposta da primeiro, lei natural, vida em sociedade. Aliás, ele já fala em lei de sociedade. Então, e ele pergunta, vida na natureza é natural? Ele fala que é, certamente. Então, o convívio social é natural. Gostando ou não gostando. Algumas pessoas estão falando isso. Mas eu tenho dificuldade, e nós sabemos que tem, né? Nós sabemos de muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme em convívio social. Né? E depois nós vamos entrar, agora na outra nós já vamos entrar num assunto que é uma discussão homérica. Mas como a gente precisa sempre de alguém para alguma coisa, a gente é obrigado a viver socialmente. A gente sempre está precisando de alguém. A gente não vive sozinho. A gente, por menos que você queira conviver, você precisa de alguém. Principalmente nesse sentido, porque nós precisamos dessa troca, nós precisamos ter esse tipo de troca para a gente poder evoluir nesse sentido. Eu só vou fazer um comentário antes da gente ir para 767. Elaine, eu acho que está fechado, mas eu topo o churrasco do Catupiry, só acho. Perfeito, eu também acho. Um bom comentário da Eva, a internet não tem o calor humano. Gente, cabe aqui um comentário importantíssimo que a Eva fez aqui e que tem sido uma discussão muito grande no movimento espírita. Nós falamos isso em algumas palestras, conversamos com alguns amigos em algumas lives. Nada substitui. Algumas pessoas estão discutindo, mas quando voltar às atividades presenciais, muita gente não vai para a casa espírita. Espero que não aconteça isso. A casa espírita precisa da presença das pessoas e nós precisamos do convívio na casa espírita. A internet veio num momento com uma utilidade fantástica, vai mudar muito aspecto na doutrina espírita, muito, do movimento espírita, desculpa, não da doutrina espírita. Mas nós temos que entender que as atividades presenciais, e falamos isso agora há pouquinho, as atividades assistenciais, o contato com o outro, o contato com o próximo, o convívio com o próximo, nós estamos falando de lei de sociedade. E a Eva fez o comentário, a internet não tem calor humano? Não, a internet, eu não sei quem está lá do outro lado. Aquilo que eu sempre falo para vocês, olha, adoro a palestra do Alexandre, pergunta para a Ana se é fácil conviver comigo no dia a dia. Vocês veem o Alexandre que está fazendo a palestra de 1 hora. Completamente diferente do convívio do Alexandre que eu tenho com a Cláudia, com a Ana, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus desafetos, no meu emprego, no meu lazer. Então, isso tudo é o convívio social. Isso tudo é o convívio da troca que nós precisamos o tempo inteiro. Então, que nós não esquecemos. Muito bacana você ter feito esse comentário, Eva, por conta disso. Gente, nós precisamos do contato com as pessoas em todos os aspectos. E não nos esquecemos de, quando isso passar, que as casas espíritas precisam da nossa presença. Isso é tão claro quando a gente vai de sábado. A Cláudia tem todo dia na entrega das marmitas, mas quando a gente vai no sábado eu ali ajudar,
E a gente encontra as crianças, né? Como faz falta o abraço deles. E eles vêm com flores e vêm correndo, aí eles lembram que não pode. E tem hora que não posso falar, mas tudo bem. Que eu esqueço, enfim, abraço, beijo, já foi. Não vou empurrar ninguém, não vou empurrar uma criança que com os cuidados, de novo, lógico. A criança chegou, me abraçou, não vou empurrar uma criança que chegou perto de mim. Então o abraço, o contato, o calor humano, gente. Muito, é isso que faz falta. É essa que faz a falta. Nós estamos compondo, eu vou fazer o comentário. A Flávia falou: precisamos da casa espírita, dos abraços, muita gente falando do abraço. A Sandra está fazendo um comentário. Obrigado, Sandra. Gente, tenho tanto carinho por vocês aqui que não consigo sentir falta de ir a um centro presencial. E se um dia eu for, falarei que o primeiro centro que eu frequentei foi Amigos do Bem. Obrigado. Sandra, obrigado, mas, gente, Elaine, é assim, é que eu fiz só a minha parte. Você está vendo que eu estou bonzinho e eu só estou contando o lado ruim meu. Eu vou começar a contar as verdades aqui e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Gente, então é por aí. Então, ó, para vocês verem, nós falamos 15 minutos de uma questão e de uma coisa muito simples. É o que eu falei, a resposta dos espíritos. A pergunta é extremamente objetiva e a resposta dos espíritos é extremamente clara e objetiva, como sempre. A resposta é certamente, e depois eles discorrem em relação a isso, que aí fica muito claro. Deus fez o homem para viver em sociedade, só aqui nós poderíamos parar toda essa discussão em 15 minutos. E para vocês verem o tanto de comentários que surgiu de uma resposta extremamente clara e objetiva dos espíritos, né? Então, que para nós também tenhamos muito claro essa necessidade, tá? Vamos lá para 767, aí a coisa agora vai começar a entortar, porque aqui vai dar tanto pano para manga. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Só para não ir, ó. Contrário à lei de Deus, isolamento ou convívio absoluto sem ninguém? É essa a pergunta. Vamos lá? Sem dúvida. Pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Quem quer comentar primeiro? A pergunta já foi explicada, né? Que é aquele isolamento absoluto, ou seja, tem algumas seitas, algumas igrejas, algumas, não sei, denominações que dão, que as pessoas ficam lá isoladas, mudas, enfim. Qual é o objetivo disso, né? O que eu estou aprendendo com isso? Nada. Aqui, por instinto, os homens buscam a sociedade, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. A gente falou tanto sobre o Ubuntu, que nós somos e não o que eu sou, né? Não o que eu tenho. E ele bate tão em cima dessa filosofia de que a gente precisa de alguém, de um casal para se formar, depois precisa de alguém que nos cuide, alguém que nos dê alimento, alguém que ajude a andar, e assim vai. Aí chega um ponto da vida que a gente acha que a gente não precisa de mais de ninguém. É mentira, a gente precisa dos outros. Por mais dinheiro que eu tenha, eu preciso de alguém. Mas eu compro tudo. Tá, você compra a comida pronta, mas alguém foi lá, colheu, alguém fez aquilo. Então, não tem como viver, não tem como a gente viver completamente isolado sem auxiliar o próximo. Qual seria o sentido para nós da reencarnação se a gente não viesse aqui para dar mão, para ajudar, auxiliar o próximo, aprender com o próximo? Como a Alexandre falou, como a gente ia conseguir o mínimo de evolução? E também a evolução no sentido da caridade mesmo. Como é que eu vou aprender se eu não tiver o meu irmão ali do lado, que eu possa ajudar, que eu tenho que ajudar? Se aquilo não me doer, não é possível. Então, a doente sou eu, né? Achar que eu posso viver sozinha, né? Sem ele está falando, auxiliando-se mutuamente. Eu acho muito, assim, ressaltar bem isso. Viver em sociedade auxiliando-se mutuamente. Eu acho, coloquei parece que a gente estava falando antes, que ninguém veio a passeio nessa encarnação. Eu não quero compromisso com ninguém, não quero filho, não quero compromisso com nada. Show de bola. Cada um escolhe o seu. Mas aí você veio para quê?
né? Não sei, fica a pergunta aí. Cláudia? Não, é bem isso daí mesmo, porque a gente está aqui para auxiliar um o outro, né? Não tem outra... E fica mais fácil. Se um ajudar o outro, tudo vai ficar mais fácil. E não só no campo material. De repente, aquele dia você está tão para baixo, mas tão para baixo, que só um sorriso de uma pessoa já te... E se você não tivesse isso? Não é? Ou aquela pessoa está precisando, você chega, você conversa com ela... É como você disse das crianças lá, né? Eu convidei umas meninas, falei, vocês não querem fazer? Um dia elas vieram, quando que vai ser? Falei, gente, quando a escola abrir, falei, vai demorar, né? Então, às vezes é isso que falta, só você falar. Sabe, você não precisa dar um presente, é o carinho, é você conversar com a pessoa. Fora que eles se acham especiais demais, assim, eles se acham muito menos especial, assim, é muito especial entrar num carro de um de nós três, assim, meu carro não é novo não, meu carro velho, mas por mais velho que seja, é tão especial entrar no carro, assim, eu estou no carro, uma coisa, gente, e é tão banal, é tão pequeno, é tão, e faz uma criança feliz que não tem, às vezes dá volta no quarteirão, quantas vezes a gente não fez isso com o Binho, que o Binho queria dar uma volta. Foi fazer, ele foi me ajudar a estacionar o carro na escola. Eu tinha que olhar o Pilar e tinha que olhar o Binho, né? Mas porque ele vai para ajudar, mas ele fica no meio, né? Você vai atropelar o Binho. E isso faz uma falta. E ele fez aquilo com prazer, sabe? Ele se sentiu importante, né? Então ele isso é viver em sociedade. Vai, olha o portão. Aí você fala, agora vai pegar o portão. Ele tem noção, viu? Ó, vou só fazer os comentários. A Flávia está falando do comentário da Ana, perfeito, Ana, precisamos um dos outros. Não vou fazer o comentário da Eva, porque melhor não. Fernanda, eu acho que a gente evolui com as pessoas diferentes da gente, é difícil, hein? Verdade, o Espiritismo me ensinou muita coisa. A Márcia, que sempre está com a gente. Deixa eu só ver, eu tinha visto mais um comentário, do Wagner, sempre ajudando muito. O que não encontramos em nós, achamos nos outros. A busca eterna pelo eu, pelo aprender, pelo entender. A Raquel, o egocentrismo, mesmo convivendo em sociedade, acredito ser algo doentio, pois acaba minando a energia de si e dos outros. Gente, aqui cabe um comentário, só para a gente entender. Eu lembro que uma vez nós conversamos muito disso com a mocidade, que aqui cabe uma reflexão para a gente, que cabe realmente como reflexão, ou para a gente talvez discutir até mesmo agora. A pergunta dele é o seguinte: ao contrário da lei da natureza, o isolamento absoluto, o eremita, o monge, que se tranca num mosteiro e não tem contato com ninguém, e depois nós vamos ver lá mais para baixo, ou faz o voto de silêncio, ou faz o voto de não convívio social. A pergunta de Kardec é essa, ó. Contrário à lei da natureza, eu fazer isso? Ó, eu resolvi, volta na palestra que eu tive agora participando lá com os amigos de Macatuba, se eu fizer isso, muito provavelmente eu não vou fazer mal para ninguém. Concorda? Vou estar isolado da sociedade, provavelmente eu não cometa nenhum tipo de equívoco com o próximo. Então a pergunta de Kardec para mim vai muito nesse sentido, quer dizer, o cara lá que resolveu ser um eremita, o cara que resolveu ser um monge e não ter contato com ninguém, isso é contrário à lei natural? E a resposta dos espíritos, mais uma vez, extremamente clara e objetiva, sem dúvida, pois que por instintos o homem busca a sociedade, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. O que eu faço para a sociedade se eu me isolar do mundo? Não precisa pensar naquele cara que você não gosta, por favor, nem naquela fofoqueira do lado, não pensa nele, pensa nas pessoas normais. Pensa nas pessoas que... Você quer dizer, não precisa pensar naquela pessoa que você quer que... Você gostaria que ficasse isolada do mundo. Não pensa nessa. Pensa de uma forma geral em todo mundo. O Alexandre desse hospital. Qual o benefício para a sociedade ele faria? Qual o tipo de auxílio mútuo para o progresso social ele está fazendo? Nenhum. E nós vamos lidar disso depois na vida de insulamento e voto de silêncio, nós vamos aprofundar.
Mas é nesse sentido, é contrário à lei na natureza do isolamento absoluto? E a resposta dos espíritos, de novo, é sem dúvida. Nós precisamos um dos outros para evoluir. O Wagner está fazendo um comentário muito interessante. Sociedade é compreender, não gosto do termo tolerar, que tanto se usa. Wagner, exatamente isso, é que nós criamos o péssimo hábito de nos julgarmos acima do outro. Então nós falamos e usamos esse termo de uma maneira extremamente arrogante e prepotente, na minha opinião. Eu acho que cabe a palavra aí humildade, né? Não, e o que ele falou, Além compreender. De sociedade, também engloba a humildade, eu saber que eu sozinha não sou ninguém, né? Não, mas o comentário do Wagner é extremamente interessante, mano. Sociedade é compreender, não gosto do termo tolerar. E eu acho que esse termo tolerar é exatamente nisso. O tolerar, quando eu falo eu vou tolerar tal pessoa, eu sempre imagino que eu estou me colocando muito acima dela. Eu sou um ser tão superior que eu tolero a sua presença, vai. Então já está equivocado em vários sentidos, né? E a Flávia está falando, não tem nenhuma vantagem, não tem nenhum sentido. A Márcia também está falando, é verdade, nenhum. A Eva está falando, neutro. Exatamente, gente. Por quê? Porque eu estou preocupado comigo. Quando os espíritos nos respondem isso, os homens, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, todos devem, e aí a resposta dos espíritos, aí a batata já vem assando, eles não estão sendo tão bonzinhos mais. Todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente. Então, é dever que eu auxilie mutuamente. Lembre a escadinha da evolução natural. É que nós esquecemos de coisas muito simples. E isso está muito claro no Evangelho para a gente e no Livro dos Espíritos também. O que está mais adiantado está dando a mão para o que está mais para baixo. O que está mais para baixo está dando a mão para o que está mais para baixo. É assim que nós evoluímos. Ou ainda alguém tem a pretensão de se achar, ou que chegou no patamar que está, que ainda... Só para lembrar a nós todos, estamos num degrauzinho desse tamanho assim, dentro da evolução moral que nos é reservada, que é a angelitude. Nós demos o primeiro passo, nós saímos do primitivismo outro dia, ou nós ainda temos a ilusão de que nós já somos seres extremamente adiantados, evoluímos, que nós não precisamos mais do outro. Nós não temos ninguém. Vou só dar uma triste notícia para vocês. Mesmo aqui, em prova e expiação, nós temos, posso falar por mim, por vocês talvez não, nós temos espíritos com uma capacidade moral extremamente superiores do que a minha. Qual que é o meu trabalho? E o deles? O deles me auxiliar. E o meu, olhar para frente e aproveitar o que eles estão me dando. Essa é a lei de sociedade. E isso no Evangelho está cansado de citar exemplo, e no Livro dos Espíritos o tempo inteiro. O mais forte ajudando o mais fraco. Quando eles falam isso lá no Livro dos Espíritos, não é fisicamente, gente. O mais forte que eles querem dizer é o que mais está adiantado, tem por obrigação auxiliar o que está abaixo. Então, por isso que eu falo da humildade, porque a gente precisa ser humilde para entender que nós estamos abaixo de alguém. Porque às vezes a gente se acha que sabe tudo, ou que é tão bom, que tem tantas qualidades que eu não preciso aprender. É aí que o diálogo não acontece, né? Quer dizer, eu vou ouvir por quê? Não, para mim não preciso. Isso, a humildade de você saber que você precisa do outro, a lei da convivência... A Raquel está fazendo um comentário muito interessante. Mas na célula social, que é a família, às vezes não compreendemos certas atitudes, acho que em relação ao que o Wagner falou agora há pouquinho, né? Mas toleramos para mantermos unida. Assim, às vezes, sinto. Temos um verniz, né? Então... Esquecemos que a gente tem um verniz aí que... Eu acho que a Raquel está falando em relação àquele comentário do Wagner, em relação ao tolerar. Raquel, cabe aqui duas situações. Claro que nós vivemos em sociedade e nós temos que nos adequarmos, porque senão, se nós formos não aceitarmos a opinião do outro, a maneira do outro viver, não é nem conviver, que a maneira que o outro vive ou a opinião do outro,
nós não teríamos mais família nenhuma, né? Nós falamos isso ontem na palestra. Nós já não teríamos vínculo afetivo com ninguém, porque, gente, primeiro, nós precisamos entender claramente, como eu falei agora há pouquinho, nós estamos em prova de expiação, todos nós, mas em vários degraus completamente diferentes. O meu conhecimento, o meu adiantamento moral e o meu conhecimento intelectual é completamente diferente do da Ana, do da Cláudia, do seu. Nós estamos aqui em 70 pessoas estudando junto, cada um com um tipo de comportamento, cada um com um tipo de conhecimento, cada um com um amadurecimento moral completamente diferente do outro. Somos seres individuais, somos espíritos completamente diferentes. E só para lembrar que intelectualmente a inteligência é diferente da moral, viu? A inteligência, às vezes tem uma pessoa extremamente inteligente, extremamente evoluída nesse sentido da sabedoria, da inteligência, e moralmente não dá para comparar. Quanta gente que não sabe assinar um nome ainda no Brasil, que é ignorante nesse sentido de ter analfabeto. Hoje eu presenciei uma pessoa que não conseguia assinar um ASO e doeu no meu coração, e eu posso tentar com ela me dar uma lição de vida, né? Eu acho que tá aí, volta para a humildade de novo. Não, gente, o importante é nós conseguirmos entender. Eu estou citando o exemplo da Raquel em relação à família por conta disso, Raquel. Normalmente, não estou usando o seu exemplo, vou usar o meu. Normalmente, o que eu questiono nas atitudes do meu irmão ou do meu pai são situações que, para mim, eu, Alexandre, nessa existência, dentro do meu contexto moral e intelectual, não concordo. Eu não concordo. Para mim, aquilo não serve. Ele está naquele momento. E mais, será que a minha posição está correta e a dele equivocada? Na minha concepção, sim. Na dele, provavelmente ele está olhando de lá para cá e falando assim: esse Alexandre é um idiota. Na mesma situação. Nós estamos falando do mesmo assunto, eu estou olhando e estou falando assim: nossa, eu tenho que tolerar ele para não dar briga na família. E ele deve estar olhando do outro lado e falando assim: aí eu tenho que tolerar aquele idiota para não dar briga na família. Gente, é uma via de duas mãos. Nós sempre, ou a maioria de nós ainda, sempre temos a nossa posição, o nosso orgulho e egoísmo ainda são predominantes. Não adianta, a não ser que alguns aqui que estão conosco hoje estejam num nível acima e vieram com missão para resgatar vários espíritos aqui, mas sinto informar que a grande maioria de nós está no aprendizado. Então, muito do que a gente acredita, ou que nós olhamos para o outro como: olha, eu tenho que suportar aquilo ali, para conseguir, como eu acho que foi o comentário do Wagner, do tolerar. Será que o comentário do Wagner não cabe aqui para nós? Será que em vez de eu tolerar, será que o caminho não é tentar compreender a visão daquele ali? Por isso que eu falei que eu gostei muito do comentário do Wagner naquele ponto. Será que em vez de eu falar: olha, eu tenho que tolerar para não dar problema com a minha família, será que eu começar a olhar com o olhar de que, olha, eu preciso tentar entender por que a visão dele é dessa maneira, não fique mais fácil para eu conviver e aí não tolerar? Fica um questionamento que eu também não consigo fazer. Eu vou para o mesmo lado seu. Eu acho que de vez em quando eu preciso tolerar para não subir no tamanco. Mas eu sempre subo, então eu estou pior que você. A única coisa que eu acho, que eu falei do comentário do Wagner, é nesse sentido. Eu acho que se nós começarmos a tentar olhar de que a atitude dos outros, em vez de nós tolerarmos, nós tentarmos fazer o que o Evangelho está recheado de orientações nesse sentido, de eu tentar compreender o porquê que a maneira de pensar daquele ali é desse jeito, fica mais leve. E vou falar uma novidade talvez para nós: fica mais leve para mim. Porque uma coisa é eu tolerar, outra se eu conseguir entender, ou se eu tentar compreender por que ele faz aquilo ali. Nós falamos ontem em laço familiar, né? E você falou que é nas células familiares que isso acontece muito. É só nós enxergarmos dessa maneira. Por que será
que a minha irmã, meu irmão, agem com tanta diferença do que seria o que eu acho que é o ideal? Será que o espírito, o histórico espiritual dela está já preparado para aquela situação que nós, de novo, gente, que nós entendemos ser o melhor? Quantos que nós temos na família, não sei vocês, mas eu posso dar o meu exemplo de novo, que não são simpatizantes ou adeptos da doutrina espírita e que devem olhar e falar, que maluco. Já não devem mais falar que nós somos do diabo, já é uma grande evolução, mas com certeza deve falar, como é que pode acreditar em espírito? Já podemos até comentar, né? Churrasco de família. Como é que pode acreditar em reencarnação? Enfim, como eu olho e falo, como é que pode ainda pensar, como é que pode não questionar isso? Como é que pode ser tão quadrado e não enxergar algumas coisas? Aí é o que eu falo. Aí vai de compreender ou tolerar. É o momento espiritual de cada um. É aquilo que eu sempre vou falar brincando, mas é a mais pura verdade. Gente, eu jamais vou tentar convencer alguém da reencarnação. Ela existe. Todo mundo já nasceu e renasceu. Só não lembra. Agora, a hora que desencarnar, vai descobrir que está vivo. A surpresa vai ser dele, não minha. Então eu não vou me preocupar em convencer ninguém de uma coisa que é fato. E não se preocupem com isso. Tenham certeza absoluta que quem não acredita, mesmo não acreditando, vai passar por esse processo. Nós é que temos a pretensão de querer convencer os outros de que nós estamos certos. Não se preocupem com isso. O que nós podemos tentar é aquilo que eu falei do proselitismo, do não fazer. Tentar mostrar que a nossa doutrina nos fez mudar moralmente para melhor. Esse é o caminho. Essa é a bandeira que nós temos que levar. Se nós queremos mostrar para os outros que a doutrina espírita é o melhor caminho, não é que é melhor que as outras, é o melhor caminho a seguir, mostremos através de atitudes de melhoras morais, de comportamentos diferentes. Não precisa convencer ninguém da reencarnação, isso eu posso garantir para vocês. Todo mundo vai desencarnar e vai reencarnar, como já foram várias vezes. Então não se preocupem em perder tempo em tentar convencer ninguém de reencarnação. Não se preocupem com isso, e nem de convencer que o espiritismo é melhor. Mostrem, através de atitudes, que a doutrina espírita está fazendo com que eu mude, que eu entenda que moralmente eu preciso melhorar moralmente e me transformar no homem de bem pelas orientações do mestre. Acabou o problema. As pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, aonde que esse cara está indo que está mudando tanto desse jeito? Nossa, lá no centro espírita, aquele centro lá é bom, eu vou lá também. É esse o caminho. E não é que não me uso bem, é forte, é verdade. Quer ver alguns comentários antes da gente ir para 768? Tem bastante, já falaram, vai estar falando. Precisamos parar de buscar, que eu sempre também concordo com você. Hoje, conversando com uma amiga pelo atendimento, nós falamos isso. Precisamos parar de buscar os porquês e compreender para que todas as situações que vivemos é para o nosso progresso. Tem que mudar a pergunta, né, Flávio? Também concordo com você. Eu vi um comentário, a Raquel está falando em relação a isso, né? Temos que acreditar, a Maria falou, temos que acreditar em Deus, né? Que vai dar tudo certo, a minha família é linda. Que bom, é isso aí. Eu vi, acho que a Raquel fez... a Raquel está falando que a minha filha diz, mãe, tenta compreender. Raquel, e veja bem, vou responder para você. O que eu estou falando aqui é o que a doutrina nos diz. Fazer é que eu melhorei muito, gente. Por isso que eu falo, quando eu falo isso do exemplo, e que a doutrina ajudou, se vocês conversarem com os amigos meus de adolescência, os caras vão falar que melhor não falar. Não, mas eles vão falar que eu fiz algum trabalho. Não, trabalho eu não sei, mas que os caras vão falar que o santo, que os espíritos são fortes. Eu fiz algum trabalho, a espírita deve ter feito algum trabalho. Então, O trabalho que eu tenho são só com os meus cachorros. Então é nesse sentido que eu falo para vocês. Gente, ó, a Tereza está fazendo um comentário. Observar o que falo e observe o que eu faço. Na verdade, Tereza, na verdade é sempre o que eu faço. O que eu falo, às vezes, é da boca para fora. Né? Normalmente... ditado, Tereza, entra nesse, ó. Diga com quem andas, que direi quem és. É o contrário.
Diga quem você é para você saber suas companhias, é a mesma coisa. O Pedro fez um comentário, Pedro, fantástico. Vou aproveitar o seu comentário aqui. O Pedro sempre está com a gente também, Pedro Almeida. Eu estou mudando e para a família estou ficando chato, porque não faço parte da rodinha de fofocas. Essa parte disso, quando a gente muda em vários sentidos, viu, Pedro? Eu até ia fazer esse comentário com a Ana. Nós passamos por isso também, Pedro. Assim, algumas pessoas até falaram que nós viramos o que é? Crente espírita. Não é crente espírita a palavra, mas assim, tipo santo ou carola, ou sei lá, o que os caras falaram lá. Falam que quem não sai da igreja, sei lá, ou quem não sai daquele crente que não tem... Enfim, então, num sentido pejorativo. E eu vou falar para você, Pedro, o que nós conversamos muito. E posso colocar a Cláudia como exemplo na conversa também, porque também nos fala muito isso. O dia que fazer o estudo, das 8 da noite às 9h30, 15 para as 10, eu estiver fazendo sem um pingo de paciência, ou por obrigação, ou sem estar com prazer, não sei o que, eu vou parar de fazer. Isso para mim é muito, mas muito, muito, muito claro. E a Ana me conhece o suficiente para saber que isso é verdade. Então, a palestra que eu faço, quando eu falo que a palestra é para mim, eu faço porque a palestra é para mim. Quando eu vou fazer o trabalho assistencial, eu faço porque me sinto bem fazendo, não porque é minha obrigação. Outro dia teve um amigo nosso que falou assim, queria agendar, mas eu achei que fosse verdade. Eu posso agendar um atendimento fraterno? Eu falei, claro, né? Pode, mas tudo bem, se quer ir lá em casa, a gente, apesar da, né? É amigo e tal, a gente faz... Não, é atendimento, a gente faz 5 minutos, depois a gente faz churrasco, porque vocês estão na palestra, vocês estão na parábola, vocês... Aí você começa a incomodar um pouco as pessoas. É isso que eu ia falar. E aí, quando a gente ouve esse tipo de coisa, isso não é valorizar, que na verdade algumas pessoas, principalmente as que têm alguma noção da necessidade da melhora moral, ou têm alguma noção do que poderiam e deveriam estar fazendo e não estão, começam a se incomodar. Espera um pouquinho, por que está dando tempo de fazer? Por que eu consigo... vou falar por mim, pela Ana e pela Cláudia, que estamos aqui. Por que eu consigo fazer isso e além disso eu consigo ainda ter a minha vida social? Agora com a pandemia não, mas normalmente eu consigo ter a minha vida social, atrelar as minhas atividades sociais, as minhas atividades de lazer com as da doutrina espírita. E eu sempre falo para a Ana, quando a gente ia viajar ou para fazer palestra ou ia fazer qualquer tipo de atividade, isso para nós se tornava um passeio. Por quê? Porque nós íamos encontrar amigos e falar de assuntos que nos interessavam, que nos interessam. Então isso não é trabalho. Então, que é a mesma coisa que nós fazemos no dia a dia, gente. Quando isso se torna parte de mim, quando isso faz com que eu sinta prazer em fazer, que eu não faço mais por obrigação, ou porque alguém precisa ver, ou porque alguém precisa perceber que eu estou fazendo, aí não tem peso nenhum. Aí a coisa ficou muito tranquila. E eu vou repetir aqui o que eu sempre falo, estou dando o nosso exemplo e vou dar no outro. Gente, as pessoas, mesmo os nossos colaboradores, trabalhadores, quando eu morro de rir. Agora eu vou contar uma fofoca. Não é fofoca, né? É fofoca. Não adianta que é fofoca. Eu morro de rir, gente. Eu morro de rir quando eu olho, assim, tem 10 compartilhamentos seguidos das atividades do Amigos do Bem ou de outro lugar qualquer. Por quê? Gente, porque o texto que nós postamos, a frase que nós postamos, o vídeo que nós postamos, a palestra de alguém que nós postamos com a convicção absoluta de que aquilo ali vai fazer bem para alguém. Esse é o objetivo. O Marcelo, quando escreve, aliás, o texto de sábado do Marcelo, gente do céu, eu já falei para ele que vai dar um tumulto tão grande, que eu já falei para ele que ele que vai responder. Não percam, ele vai falar de Jesus e o Espiritismo, o texto, eu já li hoje. Vai dar tanto Marcelo joga no seu time. Tanto pano para manga que eu não quero nem ver. Mas o que eu quero dizer é assim, o Marcelo prepara, hoje é quarta-feira,
Quer dizer, o Marcelo já deve ter preparado esse texto essa semana para publicar na nossa página no sábado. Assim o Orson, assim o Wellington, assim o sogro, o Moacir, sogro do Wilsinho, assim o Wilsinho, assim eu, quando procuro a frase todo dia do desenho que fala para postar de manhã, e tem 3.000, 4.000 pessoas que comentam, que participam, então alguém está se interessando. Quando a gente compartilha uma palestra, não é, eu vou repetir, que eu falei que eu dou risada, não é para ter quantidade de curtida. Não é para as pessoas compartilharem porque nós pedimos para compartilhar. É para ler. Quando nós pedimos para as pessoas lerem os artigos e comentarem, é porque nós achamos que aquilo vai fazer algum sentido na vida de alguém. Que aquilo pode tocar a Cláudia, que aquilo pode tocar a Ana, que aquilo pode tocar o Gabriel, que aquilo pode tocar a Carolina, que aquilo pode tocar meu irmão, meu amigo. É esse o objetivo, gente. Então é nesse sentido. Então não façamos as coisas no automático, simplesmente porque, olha, porque se não fizer, o Alexandre, e o Edmilson já vai entrar aqui, o Alexandre elimina, não é elimina, é elimina, né? Não é como que o paredão. Paredão. É nesse sentido. Gente, Valéria, pra que fazer isso ali? Deixar a gente nessa curiosidade. Eu pus, joga fogo, gasolina na fogueira, coloca fogo no fogo. Ficar curioso por quê? Ué, vou fazer fofoca. Ah, não, já estou contando, é isso, Valéria. Assim, gente, eu morro de rir de verdade, assim, e vejo que nesse sentido não aproveitou nada, porque não é possível, gente. Eu não dou conta das coisas do centro de ler. As coisas dos outros eu leio quando é alguma coisa muito interessante que alguém me manda e fala assim, dá uma lida nesse artigo e tal, porque toma muito tempo nossas atividades do centro. É aquilo que eu falei para vocês imaginarem, é todo dia eu tenho que pegar uma das frases do desenho que fala para pôr todo dia no Bom Dia da Manhã, eu tenho que editar a frase, escolher uma frase para a gente colocar no Boa Noite, eu tenho que pegar o texto do Marcelo, compartilhar e editar e colocar na nossa página, do Wellington, a palestra, os convidados da parábola, ver qual que é a parábola, enfim, tudo isso é acreditando piamente de que isso pode fazer bem para alguém. Agora, quando eu vejo lá, tem insere os compartilhamentos, não leu. Com certeza não leu. Ou tem aquele negócio da memória fotográfica, né? De abrir, gravou tudo e tal, e fez. Não é esse o objetivo, gente. O objetivo é fazer com que a doutrina faça parte de mim. Que a palestra que nós fizemos ontem consiga me tocar em alguma coisa, como a Cláudia falou, como a Camila falou, a Jurema comentou, a Cristina depois mandou, tinha esquecido. Olha, isso me tocou. A Valéria falou, nossa, depois do puxão de orelha de ontem, as duas estão doendo. Esse é o objetivo, que nós reflitamos com o que nós estamos fazendo. Com a palestra, com o estudo, com o texto, com a frase. Agora, eu simplesmente fazer isso por inércia, por robô, não estou aprendendo, gente. Eu não estou assimilando nada, não está me despertando nada. Então é nesse sentido, se era essa a preocupação da Valéria da fofoca, é essa. Gente, não tem necessidade. Não tem necessidade. Compartilhem, a gente pede para compartilhar sim, porque nós acreditamos que os textos do Marcelo, do Wellington, do Moacir, do Orson, tocam o coração e a gente tem esse feedback. Muita gente nos responde, comenta os textos. Nossa, eu precisava disso. Olha que fantástico, nós temos compartilhado os artigos do blog do Adeilson, riquíssimos todo dia, mas eu não posto todo dia, eu posto os que eu acho que para o nosso público vão ser interessantes. Então era essa a fofoca. O Pedro está falando de novo. Realmente esses dias enviei para umas pessoas mensagem e foi justamente o que ela precisava no momento. Caiu como uma luva. É isso que nós precisamos, Pedro. A gente acredita que as mensagens que nós colocamos, que o trabalho que nós fazemos, pode tocar o coração de alguém. Então, quando nós fazemos no mecânico, no automático, não tem sentido. Eu vejo assim, né? E agora eu estou fazendo um comentário como alguém que administra a página lá, que é outra coisa. Eu dei toda essa volta para chegar nisso que eu sempre falo para a Ana. Muita gente, essas mesmas pessoas que falam, nossa, vocês mudaram, vocês têm todo o tempo livre, vocês estão fazendo esse tipo de atividade e tal, muitas pessoas já nos falaram várias vezes,
Ué, coloca na resposta automática lá. O dia que eu fizer isso, nós não fazemos mais a página do Amigos do Bem. Isso é um acordo que eu tenho com a Ana. Se eu precisar colocar uma resposta automática na página do Amigos do Bem, eu não tenho mais a página do Amigos do Bem. Ou eu vou chegar aqui para vocês, ou eu vou pôr na página e falar, gente, nós não damos conta de responder. Então nós vamos responder dentro da medida do possível. Se for alguma coisa muito séria, entra no particular. Por enquanto está dando. São 80, 90 comentários no bom dia e no boa noite. E eu respondo um por um. Eu respondo um por um e fico muito feliz com todos os bom dia. Tem alguns amigos muito queridos que comentam na página do Amigos do Bem e na minha página pessoal, porque a minha página pessoal, se alguém entrar lá, ela é praticamente clone da do Amigos do Bem. De vez em quando tem uma foto da família, da minha sobrinha, de alguém e tal, mas ela é praticamente o xerox da outra. Então é nesse sentido. Gente, acho que vai dar tempo de nós fazermos mais uma, vai. Vai. 768. Procurando a sociedade não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal. Ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Isolado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estola. Homem... Estiola enfraquece, eu vi antes de... Enfraquece... Só desculpa, Cláudia, te cortar. Imagina. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Aqui ele faz um resumo das de cima, né? Do isolamento. Né? Ele praticamente fecha nesse sentido. Mas se vocês quiserem fazer esse comentário, deixa eu só fazer mais um antes de vocês entrarem. Pode. Ó, a Pri está falando, a Pri é uma das trabalhadoras nossas, gente. Eu fiquei muito feliz em ver que até o meu tio está compartilhando mensagem na nossa página. Edi Silva, certo, mas tem coisas que é falado aí, mexe com a gente, mas também não acho necessário contar no que serviu para a gente, pois vocês estão falando a mais pura verdade para mim. Espero que me entendam. Obrigado, boa noite. Exatamente isso, Edi. A mensagem tem que tocar o nosso coração. Eu não preciso mostrar para ninguém. Quando a gente pede para as pessoas comentarem os textos, principalmente, é no sentido da gente fazer um carinho, se a palavra é essa, não sei se a palavra seria essa, mas fazer um carinho no autor. É isso que eu estou falando. O Marcelo teve todo o cuidado de fazer o texto de sábado, já nessa semana, quer dizer, hoje é quarta, ele já deve ter feito um trabalho para criar um texto. O Orson a mesma coisa, o Wellington a mesma coisa. Então é nesse sentido que a gente pede para fazer o comentário. No que a gente sente, totalmente desnecessário. O ensinamento ou o objetivo é fazer com que nós sintamos tocado por aquilo, e que aquilo faça com que a gente mude ou tome alguma iniciativa de melhora. Não tem necessidade realmente nenhuma da gente fazer discurso, como nós falamos, de proselitismo em relação a isso. A Valéria falando, pois é, o Ale faz esse comentário e eu fico mais curiosa. Vai ficar. Eu falei para ela, desiste que só sábado. E assim não tem jeito. Bom, vamos lá, 768 para a gente fazer essas três. Falei que a gente não ia conseguir fazer. Cláudia, quer fazer comentário? Eu tenho necessidade de viver em sociedade, porque cada um possui um talento diferente, por isso que tem os talentos, né? Cada um tem um talento e a junção desses talentos é que vai facilitar, né? Vai fazer com que se desenvolva melhor. Eu lembrei da parábola quando eu estava lendo essa questão, né? Os nossos talentos. Ninguém é igual, não adianta, gente. O planeta, você não acha um igual ao outro. Pode ter um pensamento parecido, concordar em alguma coisa, né? Saber fazer, mas em algum momento vai discordar. E é isso que vai um completando o outro. Não tem como viver. Ó, ele faz só, antes da Ana comentar, vocês dois continuarem. No segundo parágrafo, no comentário de Kardec, na verdade, ele faz um comentário extremamente rico. Desculpa, comentário de Kardec não, no segundo parágrafo da resposta.
Homem nenhum possui faculdades completas. Nós estamos na realidade de provas e expiações. Nós ainda estamos muito distante de ter todas essas faculdades. E aí entra no que a Cláudia falou, da parábola dos talentos, muito bem lembrada, nesse sentido que eles respondem. Pode continuar, eu só lembrei porque eu vi esse parágrafo. Um exemplo que nós, com as nossas crianças lá, né, e eu e a Cláudia fomos fazer visita para uma família bem carente, 4 filhos, enfim. E a Cláudia, com o que ela sabia, com o que ela sabe, aliás, de crochê, de tricô, ofereceu para a menina mais velha uma oportunidade de aprender para ela poder ganhar alguma coisa. E isso sim é viver em sociedade e é contribuir para o crescimento do próximo. Quer dizer, a Cláudia vai ganhar nada. Ainda eu falei para ela, olha, se você fizer isso, né, o centro ajuda a comprar lã, agulha, a gente ajuda você a vender os sapatinhos, né? Que ela queria para comprar, porque ela não tem um desodorante, né? Não tem, provavelmente, acho que nem pasta de dente, não sei. E a mãe preocupada, porque ela está crescendo e não quer que a filha fique na rua, ainda mais agora que as crianças não estão indo para a escola. Essa família não tem internet, não tem telefone para acessar a internet. Então tem que ir na escola pegar alguma coisa para eles fazerem. Então olha a importância da sociedade. A gente está lá tentando tirar essa criança para não ficar na rua. A Cláudia se propôs a levar ela para casa, enquanto ela faz os trabalhos dela como professora. Essa criança, essa menina, né, mas uma adolescente, né, ela aprender alguma coisa. Então a Cláudia está doando alguma coisa para essa menina poder aprender. Pode ser até um futuro, a gente não sabe. Se não tivesse essa troca de conhecimento, como a Cláudia disse, o que seria dessas pessoas, né? Se todo mundo chegasse para o outro, olha, você não sabe fazer isso, vou te ensinar uma profissão, então, qualquer coisa, né? Agora, essas crianças, enfim, isso me lembrou muito a Cláudia e a visita que a gente fez o dia, que a mãe ficou tão feliz com essa atitude da gente ter ido visitar e ter pôr à disposição, e a Cláudia de ensinar. Isso eu acho que é a verdadeira viver em sociedade e viver pro próximo. Volta na 766, né? Sim. Que é a vida na cidade, assim. Nós vamos sempre. E com certeza, se você ensinar como é que ela chama? Larissa. A Larissa nunca mais vai esquecer de você na vida, né? Nunca mais. Nós estamos quase. Essas 3 questões que nós fizemos, a semana que vem a gente retoma. E aí foi o subitem, no fim, acabou dando certo. Nós vamos semana que vem entrar em vida de insulamento e voto de silêncio na 769. Eu só vou fazer o comentário do Wagner, os comentários finais, depois vou dar alguns avisos. O Wagner também, grande colaboração sempre. Um dos grandes males da atualidade vem da dificuldade de se conviver em sociedade, que é a depressão que atinge crianças e idosos. Wagner, nem me fala, mas nós temos novidades por aí a respeito disso. Eu vou só me meto em fria, mas depois eu conto. Somos aprendizes, a Ana Karina também sempre está com a gente. Estamos aqui nesse mundão para somar a oportunidade linda essa que estamos tendo, aprendizado moral, caminhar com Jesus sempre. A Flávia, admiro muito o trabalho de vocês, faz parte já dançou, Flávia, já virou trabalhadora daqui. Em agosto você tem palestra aqui, né? Você é muito amiga, né, Sandra? Raquel, um exemplo é quando estamos fazendo trabalho voluntário, uma energia incrível, a gente sente o coração preenchido, que nada mais é que o amor que vem de Deus. Ana Karina agradecendo. O Pedro, viver em sociedade é um desafio, pois temos que viver com as regras, muitas vezes não aceitamos. Perfeito. Gente, então nós vamos parar para realmente... Chegou no ponto da gente fazer o subitem, né? Então, na verdade, nós vamos conseguir voltar semana que vem na vida de insulamento, voto de silêncio. Se vocês forem ver no livro dos Espíritos, é o outro subitem, ainda tem mais um. São 3 tópicos dentro da lei de sociedade, tá? Então nós vamos tentar fazer a semana que vem o segundo tópico. Mas nós vamos fazer o encerramento. Vou dar os avisos. Ana Karina, Flávia, gente, muito obrigado. Muito, de novo, né? Pela participação de tanta gente e tanto comentário. Aquilo que eu falo, a cada dia tem enriquecido demais o estudo com os comentários e a participação de todos vocês.
Eu vou dar os avisos antes da Ana fazer a oração final. Só lembrando, né? Hoje nós tivemos a doação da LED. Chegou hoje aqui em Bauru, vai ser entregue amanhã cedo no asilo, direto para o asilo. Já chegou a nota fiscal para a gente. Essa semana, cada 15 dias, né, nós recebemos os 190 litros de leite tipo A, vai direto para o asilo. Então são 190 litros a cada 15 dias, são 380 litros mês, que é a demanda total de leite que o asilo precisa. E eu falo isso, gente, eu estava falando isso na palestra, eu vou repetir sempre, e as pessoas que acharem ruim, fiquem achando ruim. Nós estamos falando de leite tipo A. Vocês devem ter ideia de quanto custa. Aliás, para quem não sabe, em Pederneiras nós já temos o leite Lete sendo vendido, de extrema qualidade, fantástico. E a Ana falou uma coisa hoje, além das 190 litros que nós vamos receber, que nós recebemos hoje, que vai ser entregue amanhã no asilo, a cada 15 dias praticamente, nós até comentamos isso, e não é o combinado. Amanhã nós vamos receber 20 fardos de iogurte, mais uma vez. 5 fardos eu destinei para o asilo, que atende os idosos e os funcionários, e os outros 15 nós vamos distribuir nessas 2 semanas para as famílias que nós atendemos. Você sabe se vem aqueles pequenininhos, não sabe? Vem dos pequenos, 180 ml. Então vão vir 15 fardos de 12 unidades para nós, que nós vamos distribuir nas 50 marmitas que nós recebemos todo dia e que a Cláudia que é responsável, tá? Então é a Lete que faz, mais uma vez, não tem como agradecer. A Ana comentou, falou, enquanto todo mundo está cortando de tudo que é lado doação, né? Eles, desde o começo do ano, quando aumentou, que a gente achou que eles não fossem topar, que passou para os 380, para vocês terem uma ideia, era 220, nós fomos para 380 litros desde fevereiro. O Joca assumiu isso, pôs no peito e bateu de frente com a família para fazer. Então não tem como agradecer, tá? Nós estamos indo para 380 litros por mês desde fevereiro, atende toda a necessidade do asilo. E de março para cá, cada 15 dias nós temos recebido fardos grandes ou pequenos de leite, de iogurte, que é de primeira qualidade, e essa semana nós estamos recebendo mais 20 fardos. A gente conseguia iogurte na festa do Dia das Crianças. Uma vez só. Uma vez por ano, né? Eles estão dando cada 15 dias. Olha, você imagina a hora que a gente chega com o iogurte lá, eles já ficam muito felizes. Bom, eu fico rindo à toa, né? Mas a Ana fez exatamente isso, gente, enquanto sem tá pedir, né? Todo mundo, nós não falamos nada, normalmente a menina que toma conta, nem é o Joca, a Sara me manda e-mail falando, Alexandre, além do leite eu estou mandando tanto. Então, muito bom, gente. Fantástico. Então, nós estamos recebendo, amanhã eu vou postar, a hora que eu receber as fotos, o pessoal me manda a foto, a gente vai postar na página. Fica os convites, gente, agora eu vou fazer os convites muito, muito, muito especiais para essa semana. Amanhã nós temos a Claudinha e o Roberto Arias, como eu falei para vocês, fazendo a parábola dos 2 alicerces. São 2 amigos de infância que são de São Carlos. Eu fiquei felicíssimo deles toparem estar com a gente amanhã. Então vai ser uma alegria redobrada amanhã para mim. Tá? Esses são amigos de verdade de muito tempo. O Roberto estudou comigo, para vocês terem uma ideia, do primeiro ano primário até a 8ª série. Então são amigos de infância mesmo. E eles namoram desde os 13 anos de idade, são casados, uma família linda. Os 2 desse tamanho. Sério. Nossa! Amanhã eu vou falar para os 2, são desse tamanho. Um barato, mas não podia ser outro casal. Queridíssimos. Então amanhã não percam. Uma foto inteira deles. Não percam amanhã. Deem carinho, merecem. São queridíssimos. Na sexta, como eu falei para vocês, a Maria João estava com a gente. Nós vamos ter a felicidade da Maria estar com a gente, direto de Lisboa, vai fazer a parábola. Mais uma vez, gente, são coisas que me tocam mesmo. Para vocês terem uma ideia, em Portugal vai ser 11h30 da noite. Tá? Então ela vai fazer a parábola com a gente aqui às 7h30, e lá em Lisboa vai ser 11h30 da noite. Então olha o carinho, o cuidado, e assim, tudo que nós estamos postando, ela está participando, nós estamos trocando muita ideia, agradabilíssima. Além do que, eu falo que aí o sotaque já vale a pena. Eu falei para a Ana que só ela falar o português já vale a pena a parábola da sexta-feira. Sábado de manhã, que nós tivemos um sábado passado, quem não assistiu, assista
a palestra que o João Pedro e o Nicolas deram, e não foi o que eu falei para todo mundo, não foi porque eram crianças, porque eram engraçadinhos, falaram com propriedade, falaram de doutrina espírita, falaram de moral como gente grande. Quem não assistiu, assista, e sábado nós temos. E principalmente não foi combinado. Falaram do que eles entenderam, foi fantástico. Foi espontâneo, né? Foi riquíssimo. Eu nem falei muito para não chorar. Então... E todo mundo chorou à vontade. Então sábado não percam, está um sucesso muito legal, tem tido uma aceitação muito grande. Nós realmente tínhamos esquecido da educação infantil, nós nos preocupamos com a alimentação e esquecemos das aulas, né? Então já é a 5ª semana, foi muito bacana, e agora nós vamos fazer 3 semanas, e na última semana do mês a molecada vai fazer com a gente, vai falar. O Wagner está falando, chorei pra caramba sábado, todo mundo, Wagner. Então, esse sábado nós vamos compartilhar, aqui é 17, não 18, nós vamos compartilhar uma live do Diego Ramon, que vai ser feita lá na Marina. Foi outra alegria muito grande, foi uma surpresa muito agradável, que ele nos procurou e falou que não queria fazer a live beneficente para nenhuma entidade. E isso nos surpreende, ao mesmo tempo que a gente infelizmente fica triste, porque a gente ouve isso de muita gente, né? Mas que ele queria fazer uma parceria com o Amigos do Bem, porque ele sabe que o Amigos do Bem vai destinar para as famílias realmente necessitadas. Então nós temos os cadastros, então nós vamos receber essa doação que vai ser feita na live, vamos transmitir na nossa página, compartilhar a transmissão na nossa página, para fazer que nós ficamos muito felizes. E domingo tem um convite muito especial para quem nós estamos falando de educação infantil. No domingo nós temos o Luiz Rurrivas. Eu estou colocando todo dia quem é o Luiz, muita gente não conhece, mas o Luiz, além das ilustrações do Maurício de Souza, no Pequeno Evangelho, na Magali, no Scooby-Doo, na toda essa parte infantil e adolescente, o Luiz tem um trabalho absurdo de doutrina para jovens e crianças. Foi diretor da FEB, tem um trabalho fantástico com todo esse meio, conhecedor de doutrina, está lançando um projeto que chama Evangelho Fácil para crianças e adultos, para crianças e adolescentes e jovens. Ele vai contar um material riquíssimo que ele me mandou. Não percam. É um peruano simpaticíssimo, uma figuraça, que fez todo esse trabalho das ilustrações. Nós temos todos os trabalhos dele aqui. A Ana usou muito tempo o Evangelho da Mônica, do Maurício, com as nossas crianças. O livro do Chico também foi ele, do Nosso Lar foi dele. Toda essa parte infantil que foi lançada foi todo um trabalho em parceria com o Luiz Rivas. Então não percam, domingo 10 horas da manhã. Vai ser... Aliás, sábado eu vou mostrar... no sábado a Ana vai fazer. Os livros, porque tem gente às vezes que não sabe o que comprar para o filho, né? Em casa. Tem esse Evangelho para criança, que é muito legal, que é o Evangelho da Turma da Mônica. Aí ele fez As Vidas Passadas de Magali, que é uma historinha. Não, tem o Scooby-Doo, tem uma pancada. Aí ele fez A Vida do Chico, Ensinamentos do Chico Xavier, fez o Chico Xavier meio criança. Nosso Lar. Muito legal. Tá? Então não percam, domingo, amanhã não, sexta e sábado nós vamos colocar mais material dele para quem não conhece, conhecer. Então no sábado, 10 horas da manhã, no horário, Edmilson, não sei se ele está aí ainda, no horário da missa, né, Edmilson? Esse, em vez de ter música, nós vamos ter o desenho. Então, missa para as crianças. Missa para as crianças com desenho da Turma da Mônica. Então não percam mesmo, gente. Aliás, olha, vou falar para vocês, nós temos agora até o final de julho coisas fantásticas. Na outra sexta nós temos a Sandra Corvelone, que fez a Amélie, nós tivemos com o Kardec, agora nós vamos estar com a Amélie na sexta-feira, e no outro domingo, aí é sacanagem, aí no outro domingo eu vou fazer como fã, eu não sei se eu vou conseguir fazer entrevista, nós vamos fazer com o Marcel Souto Maior, um bate-papo que escreveu Kardec, que dirigiu, que criou a biografia do Chico, que foi para o filme, e várias outras coisas. Então nós temos essa semana e a semana que vem tá realmente imperdível. Vamos, gente, para a oração final. Passei só 5 minutos hoje, tá bom? Obrigado de novo.
Os avisos, quem ainda não curtiu e não segue a página, entra lá, que sempre vem os lembretes. E essa semana acompanha a página, que a gente vai estar colocando esse material do Luiz. Ontem eu coloquei um bem bacana, um histórico dele lá. Mas sexta e sábado nós vamos colocar mais coisas. E a Ana lembrou, no sábado a Ana também vai mostrar para vocês os livros que nós estamos aqui. É isso que eu falo, e aí não é para puxar saco, não. Nós temos os livros dele mesmo. Nós usamos muito o livro dele com as nossas crianças. Tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela participação cada vez mais rica de todo mundo. Tá bom? Aí, desculpe, a Ana falou para mim ontem que eu estava cabeludo. Gente, está em isolamento social, não tem barbeiro para cortar cabelo. Ai, que dó. Não tem mesmo, tem que ligar no Rafa. Vou pegar a máquina. Tá, não, deixa pra lá. Bom, gente, boa noite. A Ana vai fazer oração, nós vamos encerrar. Eu queria agradecer, o Alexandre já agradeceu, mas um agradecimento especial antes da oração, aproveitar todo esse carinho que a gente recebe de vocês. Quando eu falo de colocar água, fluidificar, esse carinho todo é que faz com que a espiritualidade chegue até o coração de todos, porque existe essa harmonia. Muito obrigada mesmo. A energia positiva de vocês nos ajuda e fortalece o estudo. Então a gratidão é nossa por vocês estarem conosco. Então, no primeiro momento, agradecer mais uma vez a oportunidade do estudo, a Deus, nosso Pai. Agradecer a Jesus, nosso Mestre. Agora, vamos mentalizar a figura doce e meiga desse irmão mais velho, aquela figura de Jesus sorrindo. E esse Jesus nos abraça nesse instante, um abraço carinhoso, aquele abraço de irmão, sabe? De irmão mais velho, aquele abraço de saudade. E com isso restabelece o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio físico, nos fortalecendo, nos amparando. E Jesus caminha por todo o nosso lar neste momento. Entra pela porta principal, caminha por todos os cômodos da nossa casa, e nós mentalmente colocamos as pessoas que amamos dentro, pensando nessas pessoas para que Jesus também as visite. E Jesus percorre a nossa casa, e por onde ele passa, um rastro de luz e de harmonia que fica. Jesus vem recolhendo todas as formas e pensamentos negativos que a gente tem, que a gente traz, que a gente forma, que a gente pensa. Jesus retira alguns irmãos, talvez ali, que nós mesmos, com a baixa sintonia, trazemos ao nosso encontro. Com todo amor e carinho, Jesus e seus trabalhadores espirituais percorrem todos os lares. E a cada canto dessa casa, Jesus deixa um ponto de luz. E Jesus também fluidifica a sua água nesse instante, colocando o remédio necessário para você, para a sua família, para as pessoas que você ama. Em pensamento também nós levamos esse remédio, essa luz, às pessoas necessitadas, às pessoas que moram nas ruas, às pessoas desesperadas que perderam seus empregos. Que Jesus e sua pleite de espíritos superiores acalmem seus corações e suas mentes. Que Jesus nos ajude a ver sempre o lado bom, que apareçam as oportunidades para tantos pais de família que estão desempregados. As pessoas que estão doentes com essa pandemia, peço também, Jesus, que visite os hospitais, pondo, fluidificando a água em que vão tomar os seus remédios, não só para quem está com Covid, mas para quem está com câncer, para quem está com problemas de doenças em sofrimentos. Gratidão. Gratidão também aos profissionais da saúde que trabalham
com todo amor e carinho para nos proteger. E assim eu agradeço mais uma vez a visita de Jesus em nosso lar, a visita de Jesus em todos os lugares que necessitam, e Jesus nos deixa com essa energia boa, com esse amor, com essa esperança de dias melhores. Agradecemos também a espiritualidade amiga que aqui esteve conosco e acompanha o nosso trabalho. Agradecemos a todos os nossos amigos que nos assistiram. Agradecemos também aos desencarnados que aqui estiveram, que foram trazidos pelos irmãos espirituais, que tenham se fortalecido, que a gente tenha conseguido fazer com que entendesse um pouco mais sobre a vida espiritual também. Gratidão, que Jesus fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Sim, sim. Gente, só dar um recado que eu esqueci no começo, me veio agora na hora da oração da Ana. O Flávio, que não pôde fazer a palestra ontem, por isso que eu fiz, hoje na hora do almoço nos falou que aparentemente não é nada tão sério, que a princípio até pediram para ele esperar até na sexta-feira para fazer os exames, mas está dentro do normal aparentemente, diminuiu a tosse, então que o infectologista falou que ele deve ter tido um contato com o Covid, mas já de uma forma bem mais amena. Mas na sexta-feira ele vai fazer o exame e dar uma posição para a gente. Então quem está fazendo oração para o Flávio, continue, mas aparentemente, graças a Deus, não é nada mais sério, tá bom? Boa noite, gente. Até amanhã.